Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Destacamento Blood, o novo filme do Spike Lee que está saindo pela Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve nesse canal. Estou sempre falando sobre filmes, séries e outras coisas, então fica aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Uma das surpresas do ano, né, um filme aí do Spike Lee saindo pela Netflix, eu acredito que provavelmente por conta da pandemia, né, eu não tenho certeza se esse projeto já era originalmente para sair pela Netflix ou se saiu justamente por uma questão de que não tá dando para estrear coisas no cinema durante esse período. Mas o Spike Lee vem aí com seu filme de guerra sobre o Vietnã, né, e uma narrativa, no mínimo, incomum, por assim dizer. A gente vai ter aqui, como sinopse, né, a história desses quatro amigos que são veteranos de guerra do Vietnã, quatro homens negros, obviamente, a gente está falando aqui da cinematografia de Spike Lee, e eles retornam ao Vietnã para, né, buscar ali os restos mortais do comandante, do seu capitão de batalhão que tinha ficado perdido durante a guerra do Vietnã, e também para poder desencavar ali um ouro, né, um tesouro que tinha sido deixado nesse passado. Os dois nomes que a gente pode destacar desse elenco, que são mais conhecidos, né, são justamente o Chadwick Boseman, que faz o Pantera Negra, e ele vive aqui o Norman, né, que é o capitão desse grupo, o Stormy Norm, e o Paul, que é vivido pelo Delroy Lindo, que está numa atuação lindíssima, perdão pelo trocadilho. Mas esse é um filme, né, que justamente ele vai trabalhar aqui alguns elementos muito interessantes. Além dessa narrativa principal, né, dessa história deles voltando ali àquele local onde possivelmente estão os restos mortais desse seu capitão, o filme vai fazer pequenas transições no tempo, nos mostrando, né, o passado desses personagens no momento de fato que eles estavam ali no Vietnã. E o Spike Lee faz isso de uma maneira artística bem interessante, né, que quando ele muda a temporalidade, ele muda também a fotografia, né? A gente tinha conversado, recentemente eu gravei o Só Mais Uma Coisa, vou deixar o link aqui, né, o Só Mais Um Plano Sequência, e o Tarantino faz isso no filme dele de Segunda Guerra Mundial, e é até curioso falar de Tarantino dentro de um vídeo do Spike Lee, já que existe aí uma rixa, uma briga entre os dois, por conta do filme Django. Mas, querendo ou não, eles são dois diretores que eu acho interessante traçar um paralelo entre eles, por eles serem muito autorais, muito estilizados também na feitura dos filmes. Muitas características que a gente vê na cinematografia do Tarantino estão também na do Spike Lee, né? E essa característica eu acredito que vem justamente desse ar bem autoral que esses diretores trazem, né, para suas obras. Eles trabalham muitas vezes nos seus roteiros, além da direção, né? Então, são diretores muito autorais e trazem uma identidade muito própria para os seus filmes. Esse filme, como eu falei, nessa parte técnica da fotografia é brilhante, muito interessante. E para além disso, ele está sempre, né, fazendo homenagens, e eu coloco entre aspas aqui, porque é sempre de maneira irônica, ao cinema norte-americano que trata sobre a Guerra do Vietnã. Muitas vezes colocado diretamente no texto do filme, na boca dos personagens, ou, por exemplo, em cenas como o momento que eles estão no Rio, e toca a música clássica ali do Apocalipse Now, né, que é talvez a grande peça cinematográfica sobre o Vietnã. Então ele usa ali, por exemplo, a trilha do Apocalipse Now num momento super banal do filme, no qual eles estão subindo ali um riacho de mercadores e tal, numa vila. Então ele está sempre dando essas alfinetadas no cinema norte-americano. Vale destacar que a história da Guerra do Vietnã para a população negra norte-americana é bem diferente, já que os negros eram costumeiramente usados em batalhões de frente, né, aquela Operação Escudo Humano, por assim dizer, né? Então, essas infantarias principais que iam em missões mais perigosas acabavam sendo compostas exclusivamente por homens negros, o que era um problema, o que gerou muitos protestos dos próprios movimentos sociais negros nos Estados Unidos da época. Spike Lee gosta bastante de usar nos filmes dele, pelo menos o que eu vi da filmografia dele recente, né, elementos históricos da cultura negra em seus filmes, né? Então ele traz sempre imagens, né? Quando ele cita alguma coisa, algum personagem histórico negro, ele joga uma imagem, ele faz questão de jogar um frame ali, né? Às vezes, quando ele faz uma piada, os personagens estão conversando sobre um assunto, aquilo acaba aparecendo. Isso é um didatismo, né? Se você for parar para pensar dentro do cinema. Por sinal, o Tarantino faz isso também, e no Tarantino me incomoda mais do que no Spike Lee. E eu vou explicar o porquê me incomoda menos isso quando acontece dentro das narrativas do Spike Lee. A história negra ela é muito mais ignorada e muito mais desconhecida para as pessoas que a história das pessoas brancas. Então, quando ele faz isso, de certa forma, é um esforço de educar e provocar as pessoas a conhecerem um pouco mais da história negra. Mas, por exemplo, eu desgosto de algumas desses didatismos. Por exemplo, quando no primeiro momento do filme, ali no primeiro ato, eles estão discutindo uns personagens que é negro e é eleitor do Donald Trump, que, por sinal, eu acho que é um dos elementos que enriquecem muito o filme, né? Esse sentido de que
o Spike Lee traz essas divergentes vozes da negritude para dentro do filme através dos 4 personagens que compõem ali a história. Mas nesse momento específico do chapéu do boné do Donald Trump, né, os MAGA hats, como eles chamam, os Make America Great Again, esse chapéu que o personagem está vestindo, eles falam sobre um eleitor negro que estava ali no momento do discurso de posse, se eu não me engano, do Trump, e um bando de brancos e somente um eleitor negro, eles estão fazendo piada com isso, e ele joga essa imagem, né? Então, para mim, por exemplo, isso é um excesso, mas, por exemplo, quando eles falam dos heróis negros da Guerra do Vietnã, jogam a imagem ali desse personagem, desse sujeito, eu acho legal. Então, essa narrativa estilizada que o Spike Lee faz, sempre, obviamente, vai correr riscos de cometer esse tipo de excesso, mas nada que prejudique o filme. Esse é um filme extenso, de 2h30, porém, eu gosto de como a narrativa é conduzida, né? A gente começa com um primeiro ato muito casual e a narrativa vai lentamente se transformando, né? E até eventualmente virar, de certa forma, esse filme de conflito, né? E de guerra que a narrativa vai guiando, né? Além, obviamente, desse uso constante do flashback para estabelecer os personagens, as memórias e as relações. Eu particularmente gostei muito, eu sou muito suspeito para falar, porque a temática negra, como eu já falei várias vezes aqui no canal, ela me diz diretamente respeito e por isso eu me conecto profundamente com essas narrativas. Mas o Spike Lee, ele é um cara muito competente, né? Pelo menos se você pegar esses 2 últimos filmes dele, eles são filmes que estão muito bem dirigidos, né? Para além dessa questão da estilização, os elementos técnicos de trilha, de fotografia, de cinematografia, a própria caracterização e as cores da fotografia, né, quando a gente faz essas transições temporais, são legais, né? Esse uso irônico e ao mesmo tempo homenagem e ironia que ele faz do cinema hollywoodiano é muito legal, né? Então eu gosto de dizer que Spike Lee é o Tarantino do bem, né? Porque obviamente Tarantino é um escroto, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas porque ao mesmo tempo que a gente vê toda essa reverência ao cinema norte-americano, de um homem branco como o Tarantino, a gente vê essa mesma homenagem, só que de uma maneira irônica, alfinetando e provocando de um diretor como Spike Lee, né? E isso eu acho muito legal, porque tira um pouco esse ar místico, sacrossanto, que alguns diretores constroem em relação à própria Hollywood, que a gente sabe que é infestada de problemas, né, e de situações. E só alguém, né, da perspectiva negra que poderia falar disso, né? Não só da perspectiva negra, mas da mulher também, das pessoas LGBT, mas você pertencendo a uma minoria, né, que teve sua voz silenciada durante muito tempo por esse baluarte, né, esse grande centro de produção cultural, que muitas vezes usava as narrativas das populações de minoria, dos negros, LGBTs e das mulheres, mas nunca sem serem esses sujeitos, agentes de protagonismo da contação dessas histórias, ou seja, não eram os roteiristas, não eram os diretores, os produtores, os atores, muitas vezes, que encenavam essas narrativas. Então, é muito legal você ver um filme como esse, né, que traz um olhar de um tema que já foi muito utilizado pelo cinema norte-americano, que é a Guerra do Vietnã, porém consegue trazer novidade. Eu sempre falo, né, que tipo, essa busca, eu falo muito para os meus alunos, né, eu sou professor de escrita, e falo sobre isso quando eu falo de escrita, desse desespero das pessoas em inovarem, querem sempre inovar. Eu gosto de dizer que não há nada de novo sob o sol, nada de novo no front, né, que é uma busca meio insana, né, de tentar, mas você pode não inovar, mas você pode trazer novidade. E o que o Spike Lee faz aqui é trazer novidade. É um frescor para um gênero e um tema que, de certa forma, já estava cansado e já tinha sido usado de maneiras até estereotipadas, né? Ele faz piada com isso dentro da própria narrativa. Os Estados Unidos tentou vencer a Guerra do Vietnã através do cinema dos anos 80 e 90, já que eles perderam a guerra nos anos 60 e 70. Então, virou essa coisa, né? Sempre você vê os filmes de Vietnã, é sobre os americanos vencendo, de alguma forma, nem que seja uma pequena vitória, é sempre uma missão de resgate, aí vai lá e resgata, né? Então, a gente tem personagens como Chuck Norris ou Rambo, né, que são figuras clássicas desse tema. Mas é isso, assim, se você não assistiu o Destacamento Blood, é um filme que vai misturar drama com questões de negritude, com questões de guerra, ele é um filme que transita por vários gêneros, né? O que tem sido uma coisa muito positiva que eu tenho enxergado no cinema hoje em dia. É muito mais difícil você classificar e fechar esses filmes, especialmente esses filmes de autores com mão, né, maior, assim, né, que estão ali trabalhando no roteiro e nos outros elementos da narrativa, de uma maneira só, né, exclusiva, fechar aquilo ali dentro de um gênero. São filmes que são muito fluidos e transitam muito bem entre vários segmentos da narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do filme ou não gostaram, deixem aqui nos comentários.
Vamos conversar um pouco sobre esse filme. A gente se vê numa próxima e tchau!